O bebê nasceu. Um sentimento de alegria e de gratidão, assim, esse sentimento toma conta da família. É uma nova vida, muitas vezes até a realização de um sonho. Mas aí a mãe, por dentro, se vê tomada por uma tristeza inexplicável. É a depressão pós-parto. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a psiquiatra Manuela Nogueira. E você também participa com a gente pelo 99897.000. Manuela, bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E é justamente isso, não é? Aquele momento de alegria, de euforia, todo mundo por perto. Aquele momento que comove, mas a mãe por dentro está um pouco... Pouco não, muito triste, né? Isso mesmo, Mônica. É um momento de algumas vulnerabilidades, muita novidade, muita mudança, né? E muitas vezes isso pode ser normalizado, porque já é esperado que essa mãe esteja, de certa forma, estressada, angustiada, né? E aí é importante a gente poder separar, fazer o diagnóstico correto e tratar, né? Para evitar desfechos para o neném, para o vínculo da mãe com o bebê, que não são interessantes. E como identificar? Porque é isso, vem cansaço, eu imagino, né? Vem aquela preocupação, nossa, é uma vida sob a minha responsabilidade. Como identificar para saber se realmente há depressão pós-parto? Na verdade, a gente precisa entender duas condições. Certo. A disforia pós-parto, que é o blues perinatal, né? E a depressão pós-parto. Isso vai depender da fase, da duração e da intensidade dos sintomas. O blues, que é uma condição mais suave, geralmente ele ocorre nas primeiras 2 semanas em 50% a 85% das puérperas. É como se fosse uma depressão mais leve, né? Então, assim, a mulher fica mais lábil, chorosa, entristecida, cansada, né? E isso, na maioria das vezes, não vai perpetuar. Em alguns casos, isso vai continuar, vai num crescente, né? E aí sim que a gente vai chamar de depressão pós-parto. Pode acontecer depois também, né? Às vezes passou esse primeiro período. Então, se acontecer no primeiro ano pós-parto, a gente vai chamar de depressão pós-parto. E a gente fala que também, né, esse termo depressão perinatal, porque é muito comum a associação de uma depressão que já começou durante a gravidez. Mas muitas vezes essa mulher, ela esconde, né? Porque ela se sente muito cobrada, muito culpada, acha que ela tem que estar alegre, bem, né? Com medo do julgamento da família, até mesmo da equipe médica. E mais de 50% das mulheres não buscam tratamento. O que é muito sério, porque Sim. isso pode levar a um risco. Sim. Né? Um risco para ela, um risco, como eu já falei, né? de um vínculo prejudicado com o nenê, o desenvolvimento do bebê, tanto cognitivo quanto emocional. Os estudos já mostram, né, que na depressão materna não tratada, isso pode se desenvolver de uma maneira pior do que quando o tratamento acontece. Você falou do julgamento. Então, nessas primeiras semanas, que é o blue, né? Você falou. Isso. Como que a família deve reagir a esse momento também? Aumentar o suporte, porque o blues a gente não vai entrar com um tratamento medicamentoso. Então é muito importante essa família estar atenta às necessidades da mulher, né? O marido participar também, nós enquanto equipe de saúde, a gente sempre já orientar esse casal, às vezes durante a gravidez mesmo, a gente fala fazer um pré-natal emocional também, né? Porque são muitas mudanças que vão acontecer nessa dinâmica familiar, na dinâmica do casal e muitas novidades para receber esse neném que vai chegar. Né? Então, o papel da família, a rede de apoio para essa mulher, né, já construir essa rede nesse primeiro momento é super importante para que essa mulher se sinta segura para enfrentar esses sentimentos. E nessa condição no blue, passa, porque vem sempre aquela, não, vai passar. E passa depois dessas 2 semanas, assim? Quando é só o blues, passa. Sim. Blues, né? Sim. Passa. Deixa eu trazer aqui pergunta para você. A minha filha está grávida de 4 meses, só chora. Está muito emotiva. Corre o risco de depressão? Olha o que você falou, né? Isso. Talvez uma depressão que já vem durante a gestação. Isso, é importante cuidar, avaliar. E os fatores de risco é algo que a gente vai ficar de olho também para poder diferenciar, né? Porque realmente é uma fase que vai demandar emocionalmente, vai ter algum nível de ansiedade. Por isso que é difícil diferenciar. Mas aí a gente vai investigar o quê? Se tem uma história
história prévia já de depressão antes da gravidez, se tem história familiar de depressão, se tem algum estressor importante no trabalho, alguma perda que aconteceu naquele momento e os próprios fatores de estresse que envolvem a gravidez. Então, às vezes, alguma doença materna, pré-eclâmpsia, por exemplo, necessidade de mais hospitalização durante a gravidez, fatores estressantes. Uma gravidez anterior com malformação, por exemplo, ou uma gestante que já passou por aborto, tudo isso é fator de risco. E aí a gente vai considerar para fazer o diagnóstico diferencial. Então, para essa pergunta, né, realmente o ideal é ela buscar ajuda para poder identificar. Eu achei muito interessante, Manuela, que você falou, né, porque esse pré-natal emocional, ele é muito importante. Sem dúvida. Não é? Né? A necessidade de uma preparação emocional durante o processo, né, porque o pré-natal já é feito para isso, né, para prever possíveis complicações, fazer os exames ali, né? Então, existem já nas unidades básicas possibilidades de grupos de gestantes que já acontecem, grupos de mulheres, né, para trocar experiência, para se orientar, para buscar conhecimento junto e para poder, inclusive, se expressar, verbalizar essas emoções. Isso é muito importante. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pauta com a Manuela Nogueira, que é psiquiatra, e você pode participar com a gente hoje sobre depressão pós-parto. 99897.000. E a gente está falando justamente sobre isso, sobre mãe, principalmente aquela que acabou de ter um filho e não se vê capaz de cuidar dele. Ela é invadida por um turbilhão de emoções, é uma avalanche, né? Aí vem tristeza, medo, angústia, preocupação e a depressão pós-parto. O que você pode fazer? Eu estou com a Manuela Nogueira, que é psiquiatra, e você pode participar pelo 99897.000. Manuela, teve uma frase, se não me engano, a Adriana, que falou que é uma palavra, a solidão. A solidão pode levar a essa depressão pós-parto, porque às vezes é uma produção independente, às vezes ela está sozinha, não tem essa rede de apoio. Tudo isso pode piorar? Sim, a solidão é um fator muito importante, porque essa questão da mulher ser muito necessária nesse momento para o bebê, às vezes ela vai esquecer dela, né? Porque tem coisa que de fato só ela pode fazer, por exemplo, a amamentação. Então ela é muito exigida, né? Por isso que a rede de apoio é extremamente importante, né? Para que ela... Porque isso vai prevenir o desenvolvimento de uma depressão. E aí, no caso, quando é diagnosticado depressão pós-parto, como é esse tratamento? Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes, na verdade, na depressão, a gente vai precisar entrar com o tratamento medicamentoso, que é o antidepressivo. E isso é muito polêmico, porque muitas dessas mulheres vão estar amamentando. Isso. Mas a exposição à doença materna para o bebê envolve um risco maior do que o próprio medicamento, né? Então, existem medicações mais seguras que passam numa quantidade muito baixa para o leite materno, isso já é, né, grandemente pesquisado, e que podem ser usadas de maneira segura. Em casos muito graves, uma mãe que, por exemplo, evolui para uma psicose puerperal, que é um quadro ainda mais grave, que a mãe fica agressiva, desorganizada, às vezes com pensamentos até fora da realidade, pode ser que a amamentação seja até contraindicada para que a gente consiga entrar com medicações mais potentes, e não só por isso, muitas vezes porque realmente ela não está conseguindo, né, lidar com o bebê. Mas é muito importante desconstruir, né, esse mito de que a medicação está contraindicada, até para tranquilizar as mães, porque muitas vezes elas vão tentar lidar com o sintoma achando que tratar vai prejudicar o neném, né? Mas entrar com tratamento medicamentoso e não medicamentoso também, a psicoterapia é extremamente importante, principalmente se ela foi iniciada antes. Na psicoterapia é importante incluir o pai também, né? Atividade física, na medida em que for liberado pelo obstetra, dependendo do tipo de parto, né, também é extremamente importante. Por mais que as mulheres muitas vezes estão muito cansadas, estão sem desejo de fazer, mas começar aos pouquinhos ajuda muito. Cuidar da alimentação e não esquecer de si. Isso é extremamente importante. Muito importante. Pode voltar? Tem a mulher que teve a depressão pós-parto numa gestação. Isso pode se repetir, Manuela? Uma mulher que tem uma depressão pós-parto numa gestação tem 50% de chance de ter de novo numa segunda. E aí, no pré-natal, isso já é importante de ser valorizado para ser cuidado de uma maneira, né, mais atenta. Mais atenta. Deixa eu trazer aqui a Janaína, ela engravidou e hoje a filha está com 2 aninhos. Um beijo para vocês, viu, Jana? Só que depois que ela nasceu, eu fiquei muito sensível. Toda hora eu estou chorando, não sei por quê. Tem hora também que eu estou muito estressada.
já foi, né, ao psicólogo, mas não sabe o que fazer. O que a gente pode fazer para ajudar a Janaína? E a bebê dela está com 2 aninhos. Bom, provavelmente se isso iniciou já logo após que a filha dela nasceu, né, Janaína, é importante realmente buscar uma avaliação psiquiátrica para ver a necessidade de entrar com um tratamento medicamentoso. Né? Porque parece que está arrastado há 2 anos, né? Se ela está se cuidando já com outras ferramentas, pode ser que o medicamento faça a diferença aí. E aí esse medicamento vai pelo tempo necessário e todas essas outras ferramentas que ajudam na depressão pós-parto, que você falou, atividade física, né, a rede de apoio, a terapia. Apoio, sem dúvida. Essa medicação vai até quando for necessária, né? Geralmente a gente mantém 1 ano de manutenção. Entendi. Né? A partir da melhora, sim. Tem uma pesquisa que foi feita, estou até procurando aqui os números, se não me engano, pela Fundação Fiocruz, foi pela pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Mais de 1 em cada 4 brasileiras apresenta sintomas de depressão pós-parto. 1 a cada 4. É alto. É significativo, sim, não é? Sim. E tem muita mulher que fica com medo de falar também, com receio de perder o bebê, perder a guarda, que vão tirar, né, o contato do bebê com ela, né? Então realmente é muito importante a gente poder naturalizar isso para que as mulheres se sintam mais confortáveis em falar, em buscar tratamento. Porque existe isso que você falou, a vergonha, a culpa, a incapacidade. Imagina uma, né, a mulher ali tem tanta vontade de cuidar do filho, se vê incapaz. Um senso de incompetência mesmo, né? E aí, a depressão pós-parto, a gente vai ver um quadro muito parecido com uma depressão que acontece numa outra fase da vida. Só que os sintomas, eles vão estar mais voltados para essa temática mãe-bebê, né? Então, por exemplo, numa depressão em outra fase, é comum as ruminações, o pensamento repetitivo, com conteúdo de ruína, conteúdo mais catastrófico. Isso, no caso da mãe, vai envolver pensamentos de que não está dando conta, de que vai perder o neném, né? Ou medo de si, que pode, pensamento invasivo agressivo, né? E se eu fizer alguma coisa com meu filho, né? Então isso acontece muito e traz muito sofrimento. Ou seja, é atenção para essa mãe que acabou de viver esse momento e a qualquer sintoma procurar, porque existe um caminho, né? Sim, para celebrar cada dia essa vida que veio. Manuela, obrigada, viu, por você ter vindo aqui mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Manuela Nogueira, psiquiatra, com a gente aqui hoje no Manhã Total, falando sobre depressão pós-parto. Bom fim de semana, tá? Obrigada.